de Pedro Homem. A Rua de Pedro Homem é, a todos os títulos, uma rua histórica que foi mudando através dos séculos a arquitetura das diversas casas que foram sendo construídas através dos anos. Há casas do século XVI, pelo menos, do XVII, XVIII, XIX, XX, quer dizer, todas estas casas nesta rua foram sendo construídas pelas diversas gerações. Rua de Pedro Homem porquê? Pedro Homem era o escrivão do juiz em Ponta Delgada. Havia um tribunal com o juiz de fora e esse tribunal tinha um escrivão que deve ter sido uma pessoa muito importante, porque deu um nome à rua. É o único nos Açores, que eu saiba, é a única rua que tem um nome de um escrivão de direito. O escrivão de direito era uma figura fundamental num tribunal. Até se dizia antigamente, se fores à caça e caçares um perdigão, mostra ao juiz e oferece ao escrivão. Portanto, o escrivão era a pessoa que realmente dominava e domina, prepara os processos, prepara os julgamentos, avisa as pessoas, claro que através dos seus auxiliares. Pedro Homem foi um escrivão tão importante no seu tempo que ele era uma espécie de secretário do capitão, o conde capitão João Gonçalves da Câmara, Rui Gonçalves da Câmara, assim, os vários câmaras que ele serviu, e diz-se até, diz o Frutuoso, que foi ele que introduziu as codornizes para que o capitão da ilha se entretivesse a caçá-las. E, portanto, não havia, foi ali para a Fajão de Baixo e para a Fajão de Cima, por ovos de codorniz ou codornizes com ninho, etc., para depois darem aquelas que nós temos hoje. Mas esta rua torna-se importante no roteiro liberal de São Miguel, porque é exatamente aqui, nesta rua, que se vai estabelecer a sede do governo liberal. O futuro Duque de Palmela, Mozinho da Silveira, enfim, havia vários liberais que acompanhavam o rei Dom Pedro IV e que formavam esse governo, que de início até teve um membro da Terceira, mas que depois, enfim, como se tratava de preparar uma guerra e de preparar a conquista de um reino, só pessoas com muita experiência governativa é que podiam ajudar o Dom Pedro IV nessa tarefa. Mas é aqui, nesta casa, que se reúne precisamente o governo liberal. Esta casa hoje, infelizmente abandonada, ainda tem ali a placa por cima desta janela que registra esse facto histórico. Portanto, foi aqui que esteve o governo de Portugal durante alguns meses. Portugal foi governado da Rua de Pedro Homem e desta casa. Daqui saíram os decretos, daqui saíram os despachos, daqui saíram os alvarás, exatamente porque era aqui que se estabeleceu a sede do governo português. Claro que havia dois governos, um governo português aqui só governava nos Açores, havia o governo de Lisboa que governava no Reino e nas províncias ultramarinas ou colónias, como se quiser. Já não governava no Brasil, porque o Brasil tinha proclamado a sua independência. Mas aqui, nesta humilde rua da cidade de Ponta Delgada, morava o Mozinho da Silveira, numa casa que nós vamos ver daqui a pouco, mesmo aqui nesta rua, mas a sede do governo era aqui. Aqui é que se reuniam os ministros, aqui é que se fazia o Conselho de Ministros e aqui é que decidia as grandes coisas e decidiu-se a invasão de Portugal. Foi aqui que foi congeminada, nesta casa, a expedição do Mindelo, que depois invade Portugal pelo Porto, é cercada no Porto pelas tropas miguelistas durante quase um ano, mas depois acaba por conquistar o país e proclamar Dona Maria II como rainha legítima do trono português. Nesta casa, diz a tradição, e certamente deve ter sido aqui, porque era logo no início da rua à direita, viveu Mozinho da Silveira. Nós já falámos de Almeida Garrett e de Mozinho da Silveira, porque ele era um juiz, estava exilado em França durante muito tempo. Não acredito que ele tenha feito os decretos todos de 16 de março de 1832, todos em São Miguel, em 2 ou 3 meses que aqui esteve. Certamente que em Paris se fartou de traduzir a legislação francesa e depois, ao chegar aqui, muito auxiliado pela corte, não é? Por todos os funcionários da corte, altos funcionários da corte, certamente que completou a sua obra. Mas diz-se que esses decretos foram redigidos então nesta casa e depois levados
para a sede do governo, que fica mais acima, depois de irem à casa do Almeida Garrett, que nós já visitámos, para que ele aperfeiçoasse o português e lhe desse uma forma definitiva. O Almeida Garrett é um dos maiores expoentes do romantismo português e universal, certamente. Portanto, na Rua de Pedro Homem, modesta rua da cidade de Ponta Delgada, existem duas relíquias que infelizmente não estão a ser cuidadas como deve ser, ou porque se não pode cuidar delas, ou porque se ignora a importância que elas tiveram na história do país. Aqui trabalhava o Ministro da Justiça, ali o Presidente do Governo, e dali se governou Portugal durante algum tempo.